apresentada e depois vocês se apresentam. Opa, e aí, pessoal, bem-vindos ao Impetus Podcast. Meu nome é Lourenço Ferezato. Hoje estamos aqui com o Yannis e Gustavo. Então, ô Yannis, comece se apresentando primeiro, fala o que tu é e o que tu faz, e depois é o Gustavo. Beleza. Eu me chamo Yannis, sou secretário-geral do Sindicato dos Marítimos do Espírito Santo. A nossa base de atuação sindical é em todo o estado do Espírito Santo. Por formação, eu sou formado em produção industrial, tenho pós em meio ambiente, sou suboficial da Marinha Mercante, condutor de máquinas, certo? A Marinha nos forma como profissionais, a Marinha do Brasil, e nós somos independentes, né? Somos trabalhadores CLT. E hoje eu sou o secretário-geral do Aquacind, ok? Tudo bem? Meu nome é Gustavo, tudo bem? Eu sou o presidente aqui do Aquacind. A minha formação, eu sou formado em administração de empresas e na Marinha Mercante e mestre de cabotagem. Já há 20 anos pela empresa Wilson Sons. Estava no comando de um rebocador portuário e fui convidado a fazer parte da chapa, a nova chapa agora desse ano, que assumiu no mês de junho. E estamos aí para representar a categoria do Espírito Santo, um sindicato que já tem mais de 60 anos de tradição. Então, nós temos que dar continuidade a esse legado. Mano, que Como? da hora, mano. Não, eu falei que da hora. Cara, me fala, o que é o Aquacind? O Aquacind é um sindicato de representação de trabalhadores marítimos, né? O Aquacind é um sindicato dos aquaviários e marítimos do estado do Espírito Santo. Todo trabalhador da área marítima, sendo eles aquaviários, tem duas denominações, né? Aquaviários ou marítimos também podem ser chamados. E nós os representamos no Espírito Santo. Todas as categorias, tá? Tanto dos marinheiros auxiliares, aí subindo, os marinheiros nacionais, os contramestres ou condutores de máquinas, mestres de cabotagem, os oficiais. Então, assim, todas as categorias da Marinha Mercante é o Aquacind quem hoje representa aqui no estado. Que legal. E, cara, e me diz, como é que você se torna alguém da Marinha, um marinheiro? Como é que você se torna? Tipo, e você acha que para se tornar um marinheiro é mais rigoroso do que se tornar um militar do exército mesmo? Tu acha que é mais complicado? Tipo, em terra. Tipo, você acha que é mais complicado do que em mar ou não? Não, para você ingressar na Marinha Mercante, você tem que realizar cursos oferecidos pela própria Marinha do Brasil. Então, você ingressa na Marinha Mercante através de cursos que são aplicados nas escolas e nos centros de aperfeiçoamento. E dessa forma você consegue ingressar na Marinha Mercante. Não necessariamente você precisa ser um ex-militar. Pode ser um civil, você faz a prova e, se for aprovado, você faz o curso que é oferecido pela Marinha Mercante. É bom salientar também que, assim, em toda trajetória profissional, nós temos que nos qualificar direto. São muitos cursos, vários cursos, adequações, formações. Para você crescer na profissão, você tem que voltar para a sala de aula, estudar novamente. Então, assim, é uma formação, é um estudo constante. Cara, ô Yannis, por que tu saiu da Marinha e decidiu entrar no Aquacind? Por quê? Não, eu não saí da Marinha, eu sou da Marinha Mercante, tá. eu sou o diretor sindical. Todo sindicato é formado uma chapa à época das eleições do sindicato, né? E a chapa vencedora
ela vai atuar como representante da categoria. E nós tivemos aí as eleições agora em junho e a nossa chapa foi chapa única, inclusive, mas nós saímos vencedores. Ah, que da hora, mano. Parabéns. Parabéns. Cara, aliás, você se candidatou, né, para ser deputado estadual, né? E você falou que você tinha um plano revolucionário para revolucionar o sistema coaviário e tudo mais. Então, como é que funciona? E me diz, cara, um sistema revolucionário é muito complicado, né, de se botar em prática. E você, obviamente, vai precisar de pessoas comuns, né? Pessoas que não entendem muito bem como é que funciona. Então, me diz, como que tu explica esse sistema revolucionário para quem não entende muito bem sobre isso? Como é que você faz? Na verdade, é um projeto, né? É um projeto de melhoria do que já existe. É simples. Isso requer olhar dos governantes, olhar político e olhar dos empresários, né? Então, assim, é um porto que o Espírito Santo é o maior porto em área do Brasil. É o maior porto, porque é um estado litorâneo. Agora, aí, mas Santos? Não, Santos é o maior porto que existe atividade de movimentação. Agora, em área, porto que promete é o Espírito Santo. Então, esse olhar é que os nossos políticos, tanto municipais, que aqui a gente pega alguns municípios de litorâneos, tanto municipais, estaduais e, de fato, federal, que é onde libera as maiores verbas. E nós temos um projeto de expansão. De fato, como nós somos marítimos, a gente conhece a área, sabemos como fazer, crescendo comércio, produtos, gerando emprego e renda, atividades, basta colocar em prática. E, Lourenço, o PIB do Estado do Espírito Santo, esse ano, ficou em segundo lugar. E, geralmente, parte desse PIB vem da movimentação portuária. Eu sempre faço uma comparação. Comparando um caminhão que traga qualquer produto, vamos colocar gasolina, combustível, que traga aqui para o Espírito Santo, compra lá de Campos, beleza, aí o caminhão traz. Para um caminhão, dá para você fazer uma movimentação em navio de 5 a 10 mil caminhões. Então, aí assim, só sentando para você fazer o cálculo matemático de um caminhão numa estrada, gerando gasto com equipamento pessoal, com esse produto dentro de um navio, trazendo 5 mil caminhões. Então, assim, é uma economia gritante, né? Aí, sim, temos que aumentar o calado. O calado é a profundidade, né? Aumentando o calado do porto, você, aumentando meio metro a 1 metro, você quase que dobra a carga de um determinado navio. E por aí vai. Aumenta emprego, gera o comércio, correto? E, cara, você acha que você conseguiria fazer isso apenas se você se tornasse deputado estadual? Ou você acha que não ia precisar? Precisa, porque tudo tem que ter um início. Que fosse um vereador, se ele fizesse um projeto do município dele, do porto dele, se o projeto for interessante, o Estado tem que abraçar e o governo federal também. Então, assim, temos que tudo gera em cima da política. Projetos são feitos nas câmaras, nas assembleias. Da hora! E, cara, como que, assim, o governo ajuda muito a financiar a Marinha em si? Eles ajudam bastante ou você acha que não tem ainda financiamento suficiente para a Marinha? Você acha que está com bom financiamento ou você acha que financiamento ainda necessita de mais? Como é que você acha? O que tu acha disso? Lorenzo, é o seguinte, há investimentos nas Forças Armadas
pelo governo federal. Mas, falando da nossa área aqui, que é a Marinha Mercante, nós temos o fundo da Marinha Mercante, que é destinado para a Marinha do Brasil. Se nós formos ver, a Marinha Mercante é muito mais rica do que a Marinha do Brasil. Na verdade, quem sustenta a Marinha do Brasil aqui no Brasil é a Marinha Mercante. Inclusive, ela que financia os cursos. Esses fundos são destinados à Marinha do Brasil, pela Marinha Mercante, para ser criados esses cursos. Então, questão de verba do governo federal para Forças Armadas, no caso a Marinha de Guerra do Brasil, assim, eu não sei me informar dados. Eu sei, aí sabemos mais a questão da Marinha Mercante em relação à Marinha de Guerra. Cara, me diz uma coisa, Yannis, por que você decidiu se tornar deputado estadual? O que te chamou a atenção nisso? Então, nós já fazemos a política sindical, né? Há mais de 20 anos. E há uma necessidade, não só aqui no Espírito Santo, em todo o Brasil, que se coloquem pessoas engajadas, envolvidas na sua atividade. Por exemplo, policiais, eles têm representantes, médicos, enfermeiros, né? As diversas categorias, elas se juntam, de repente, e elegem um representante. Nós nunca tivemos nunca. Então, há a necessidade, porque a categoria ela precisa de projetos, investimentos, e, conforme eu disse, é só através da política. Mano, e isso é meio chato, né, mano? Ser tudo através da política, né? Seria bom se não fosse, mano. E ia ajudar bastante. Mas tu já foi conversar, assim, com os deputados e coisas do tipo, ou você ainda não conseguiu chegar neles? Claro, se puder falar. A gente tenta, né? Mas eles meio que estão voltados para outras áreas, né? Só que, assim, eles não visualizam que dentro daqueles navios, dentro daqueles rebocadores, existem profissionais que são marítimos, que se não estiverem lá, a roda não gira. A roda não gira, entendeu? Lorenzo, nós marítimos, aquaviários, somos uma categoria assim, quase que invisível para a sociedade. Muitos não sabem do nosso trabalho aqui nos navios, nos rebocadores, em lanchas. E questão política, o político visa muito retorno em troca de voto. Então, ele não tem aquela visão ampla de quantos profissionais que trabalham na área marítima, mas são muitos. Mas a nossa classe é meio que invisível ainda para a sociedade. A partir do momento que os políticos olharem para a gente, com esse olhar, como eu te falei agora, visando o voto, com certeza eles irão procurar a gente. E, endossando o que ele disse, na pandemia, pronto, a resposta está aí. Na pandemia, você viu o transporte coletivo quase parar, só não pararam os hospitais, e você pode ter passado em algum porto aí, você não viu parado navio e barco. Não paramos. Parou rodoviária, parou aeroporto, mas os portos não pararam. As empresas marítimas mais do que dobraram o faturamento durante a pandemia. Exatamente. Elas não pararam. Então, é uma área que, durante a pandemia, a gente foi praticamente explorado. A gente ficou à mercê dessa doença, da Covid. Muitas empresas praticaram de forma errônea o afastamento, o isolamento do trabalhador a bordo. Houve muita contaminação entre trabalhadores dentro de embarcações. Houve também encarceramento de marítimos, principalmente que trabalham em plataformas. Eles eram destinados a ficar em hotéis, cumprirem um prazo em quarentena, preso num quarto, sob vigília. O cara era vigiado praticamente 24 horas pelo olheiro. O cara não saía de dentro do quarto, ele tinha que ficar
um determinado tempo, aí para passar daquele determinado tempo de quarentena para ir para a bordo da plataforma. Então, houveram inúmeros abusos por parte e omissões por parte das empresas e também do governo em relação a essa Covid. Não, assim, a gente não parou. Os marítimos, os aquaviários não pararam um dia sequer. Pelo contrário, dobrou até a nossa atividade marítima, porque a atividade rodoviária e a aviação parou. Sobrou, toda a carga foi para a área marítima. O que acontece? A CLT, a jornada de um trabalhador normal, são 40 horas semanais, 44, de 8 às 5, né? De 8 às 17. A nossa atividade requer que nós fiquemos 3 dias a bordo, 7 dias, 28, 60 dias. Então, nós fazemos uma escala especial. Por isso que tem que ter um sindicato forte para fazer um acordo coletivo, porque só é permitido essa extensão da jornada através de um acordo coletivo. E quem faz esse acordo coletivo somos nós, sindicatos, correto? Então, voltando ao que o Gustavo falou agora, para as empresas que precisam da gente, né? Então, assim, para elas, trocar a turma na pandemia era um risco, porque não sabia se eu que estava indo, se eu estava contaminado. Então, era mais garantido permanecer com aquele que já estava lá. E isso, assim, o profissional já trabalhando a escala, a jornada extensiva, e ainda fez a minha escala ainda lá. Então, assim, empresas que não tiveram preocupação na troca de turma. E quem ficou lá, é isso aí, ficou confinado. 30 dias, 60 dias, porque literalmente dentro de uma embarcação, por mais que você trabalhe, descanse, troque turno lá, você está confinado. Em cima é o céu, embaixo é água. Correto? Então é isso aí. A ideia é essa. E foi tomada decisões, o Lourenço, sem consultar o sindicato. Eles tomaram as atitudes sem consultar sindicato, sem consultar trabalhador. Praticamente foram obrigados a dobrar o serviço e sem nenhum tipo de consulta. Falou, não, você vai ficar aí e segura a tua onda aí, porque não tem o seu parceiro lá está com Covid, não tem ninguém para te render. E essa é uma das atribuições, atividades nossas aqui do aquaviário marítimo. Então, a gente está abrindo mais o leque para você ter uma noção que o marítimo aquaviário ele não é um profissional, digamos assim, normal. Ele é fora do normal. Ele trabalha em escalas extensas, trabalha confinado, dobra de serviço. Quando ele acha que está indo para casa, a empresa fala fica e tem que ficar, né? Ou fica ou fica. Entendeu? Cara, e me diz, na pandemia, quando eles tiveram que dobrar, né, a carga de trabalho e coisa do tipo, o salário também dobrou ou o salário ficou menos e eles tiveram que trabalhar igual? Bem, com certeza eles têm que dar uma... Tem que pagar. Claro. O pessoal ganha dobra, hora extra. Assim, o salário aumenta, é lógico, mas o que acontece? A gente trabalha o dobro, mas a empresa não vai te dar aquela folga que você perdeu. Ela vai te dar em dinheiro. Ela vai te dar a folga. Sua vida social... E se você não tem vida social, a sua saúde vai embora. Pode acarretar vários tipos de doenças ocupacionais. Você perde noite de sono, você está exposto à insalubridade, você está exposto à radiação, você está exposto a vários tipos de intempéries naturais, intempéries de próprio maquinário, de locais onde você trabalha. Calor, vibração. Que isso aí traz o prejuízo à saúde. Então, isso sendo dobrado, o cara trabalhando em dobro, você está se desgastando em dobro. Uhum. Cara, então, por exemplo, vamos dizer o seguinte,
quando você trabalha em dobro, obviamente que você fica mais cansado, né? Então, os suplementos que foram enviados durante a pandemia para os navios e tudo mais foram dobrados também ou os suplementos ficaram a mesma coisa? Por conta que, né, os caras vão ter que trabalhar mais, então, obviamente, vão consumir mais bebida, não é? Obviamente. O abastecimento é feito para aquela turma, né? Então, se tem outra, faz. Só para efeito de curiosidade, o nome de suplemento lá se chama rancho. Na Marinha, se chama rancho. É o alimento que é levado, a etapa de rancho, que é levado para determinado tempo que a pessoa trabalha lá, ou na plataforma, no navio, ou qualquer embarcação que haja uma escala de trabalho. Mas isso é obrigatório, né? Isso aí é lei, e está lá na Norman, a obrigação. Norman, se você quiser explicar o que significa Norman, são normas da Marinha do Brasil e as empresas tem que cumprir, né? Então, o alimento ela tem que colocar a bordo. Cara, porque, tipo assim, como você falou, né, se chama rancho em vez de suplemento, porque a Marinha utiliza sua própria linguagem. Por que a Marinha utiliza a própria linguagem, não utiliza a linguagem, entre aspas, normal? Por quê? Porque nós somos diferenciados. Isso aí já vem de séculos, né? O linguajar do pescador é um, do marítimo é outro, do caminhoneiro é outro, do policial é outro. Então, é específico da profissão. É tipo o código. Legal. Corda para nós é cabo. Lado é oboreste ou é obordo, lado direito ou esquerdo, entendeu? Que para você é âncora, nós chamamos de ferro. É específico. Então, assim, é bem extensa a linguagem da marinharia é diferente, é diferenciada. Legal. A pessoa, quando vai ingressar na Marinha, mercante e tudo mais, a pessoa ela tem que já aprender toda essa linguagem antes mesmo de entrar? Ou ela pode aprender com o tempo e coisa do tipo? Ela faz o curso básico, né? Mas depois é a convivência. Mas existe algumas palavras já que ela aprende no curso, né? Yannis, aliás, mano, por que tu entrou na Marinha? O que te chamou a atenção na Marinha para tu poder entrar? Eu, especificamente, eu morei no Rio, em frente ao CIAGA, que é um centro de instrução Almirante Graça Aranha da Marinha. Avenida Brasil, Olaria. E só que eu fiz a prova para Espírito Santo, para a Marinha de Guerra, né? Em 91. Passei, fiquei 5 anos na Marinha de Guerra e saí, vim morar aqui no Espírito Santo e tive a oportunidade de entrar em um curso. Eu não fiz concurso. Como eu já tinha sido da Marinha de Guerra, então eu tive uma vaga garantida e fiz o curso para a Marinha de Guerra como moço de máquinas. Eu já era marinheiro de máquinas na Marinha de Guerra. E aí fui subindo. E estou hoje conversando com você aqui como condutor de máquinas e secretário-geral de um dos melhores sindicatos da Marinha Mercante do Brasil, segundo os marítimos do Brasil falam, né? Pela nossa atuação, a nossa garra, né? Mano, que legal. E, cara, aliás, parabéns, tá? Parabéns por serem o segundo melhor. Parabéns. Segundo não, somos o primeiro. Então, desculpa, foi mal. Perdão. Quem chega atrás não ganha. Lourenço, assim, o pessoal, os marítimos brasileiros, tem o sindicato, a Aquacid, como referência. Eles sabem das lutas, das batalhas. Nós aqui no estado temos o melhor cartão de lotação, que é o CTS, o cartão de tripulação de segurança. Assim, temos os melhores acordos coletivos e a gente estamos constantemente tentando manter esses acordos, porque as empresas vêm também constantemente tentar
destruir esses acordos, tirando direitos do trabalhador. Praticamente, eles querem escravizar o marítimo. O que acontece em terra, a perda de direitos, está acontecendo na área marítima também. Deixa eu te explicar o que ele falou sobre CTS. O que é o CTS? A sigla é um cartão de tripulação de segurança. Lorenzo quer construir uma embarcação. A gente está falando de embarcações para trabalhar, certo? Rebocadores. Aí você contrata um engenheiro naval, estou te explicando bem, né, bem desmiuçado, só para você entender. Aí você contrata um engenheiro naval, ele faz a planta, né? E aí dá a entrada lá na capitania, a Marinha autoriza. Aí você contrata um estalheiro, entrega aquela planta, né? Eles vão lá, constroem. No seco, né? Lá, aí quando estiver pronto, para botar ele na água, aí você tem que chamar a Marinha para ela verificar se o que você construiu foi aquilo que você prometeu em fazer. E para um barco estar na água, tem que ter um CTS, um cartão de tripulação de segurança. Quantos tripulantes para manter aquela embarcação, mesmo que amarrada, beleza? Por quê? Porque tá ali, pode causar acidente, pegar fogo, por isso que é cartão de tripulação de segurança. Aí, Lorenzo falou, agora eu vou trabalhar lá no Porto de Vitória. Exemplo. Aí você, para navegar com esse barco, já não é mais segurança. Você tem que botar uma tripulação para navegar, correto? Aí você tem que aumentar, botar um cozinheiro lá, botar mais um marinheiro. Quando você chega aqui, você vai usar essa embarcação para quê? Você vai usar ela para trabalhar agora, para fazer essas escalas, 24 horas, 3 dias, 7 dias. Aí você vai precisar chamar um sindicato e falar assim, olha, agora eu quero fazer um acordo, porque eu empresa, Lorenzo, vou praticar uma atividade aqui no Porto. Aí nós vamos sentar e vamos falar, olha, você vai precisar de mais 2 marinheiros, mais 3, para cumprir uma jornada de trabalho. É aí que há o arranha-arranha, empresa e sindicatos, porque nós como sindicatos, nós não podemos permitir que você, Lorenzo, empresa, use o CTS só para você fazer uma atividade, porque você falou que era só para segurança. Para trabalhar, é uma jornada de trabalho. Aí requer um quarto de serviço, 2 ou 3 por sessão. Então, aí que é o entrave sempre. E quem emite esse CTS é a Capitania dos Portos. No caso do Espírito Santo ou qualquer outra federação. Geralmente, eles colocam o número mínimo de tripulantes nesse CTS, a própria capitania. Por influência até das empresas. Se é que você me entendeu. Não, eu entendi. Então, a nossa guerra e a nossa batalha principal é em cima disso aí. Porque as empresas querem atuar com um número mínimo de tripulantes emitido por um documento pela capitania. E nós, do sindicato, vemos que esse número mínimo não é seguro para se trabalhar numa jornada extensa igual nós trabalhamos. E as empresas usam esse CTS como aval, a capitania liberou, então vamos usar isso aqui. Então, essa intermediação, quem faz é o sindicato, em tentar aumentar esse número de CTS. Então, então, só para finalizar, aí o Lorenzo está atuando aqui no Porto com o CTS que você disse para a Marinha que era só para guarnecer, não para trabalhar. Aí está trabalhando, porque aqui as escalas são 3x3, ou 3 dias em casa, 3 a bordo, ou 7x7. Aí fazem a denúncia para o sindicato. A Marinha forma todo profissional para se trabalhar a bordo. Todo profissional. O cozinheiro, o taifeiro e o pessoal de convés,
e o pessoal de máquinas. Aí a gente chega a bordo, quem está cozinhando é o marinheiro, que está todo sujo de graxa. Ué, mas a Marinha forma o profissional cozinheiro, e é ele que tem que estar lá a bordo. Mas aí o Lourenço fala, não, mas a Marinha falou que eu não preciso. Ué, mas você não disse para a Marinha que você ia trabalhar. Aí fica aquele negócio, eu estou vendo, mas eu não falo, entendeu? Aí o sindicato atua. O sindicato chama para conversar uma vez, duas, não, coloca na justiça. Por isso temos vários processos aí sobre isso, sobre acúmulo de função e desvio de função. O marinheiro que está mexendo lá no óleo, lá, ele tem que cozinhar. Aí o mestre, não sei o que, come a comida lá que caiu um óleo. Isso é muito sério, é muito sério. Por isso que a nossa atuação é muito em cima. Semana passada, essa semana, no começo dessa semana, houve uma notícia que lá na China, um navio saíram quase tripulação toda. Foi agora, essa semana. Com contaminação. Morreram tripulantes. Morreram. Assim, contaminação alimentar. Não estou dizendo que lá com certeza tem cozinheiro, com embarcação grande. Mas só daí você dá para ver o perigo de se preparar um alimento por uma pessoa que não é habilitada a fazer isso. E existe norma para isso. Né? Normas regulamentadoras da Marinha. Existe. Só que complicado, né? Cara, a gente já está chegando aqui há quase 2 horas. Eu sei que passou muito rápido. Passou bem rápido. Parece que a gente ficou aqui 10 minutos. Então, eu vou te fazer uma pergunta e depois eu vou te fazer a pergunta que eu faço para todo mundo. Antes, qual que é o mínimo de pessoas que uma tripulação pode ter? Depende da embarcação. Uhum. Uma lancha, por exemplo, 2 pessoas, depende do tamanho da lancha. E do serviço que você vai fazer. Do serviço que você vai atuar, do jornada você vai atuar. Isso depende muito, entendeu? Quem dera se a gente do sindicato pudesse oferecer um número seguro para as empresas praticarem, mas geralmente elas recorrem ao que a Marinha emite, o que é raro. Mas a gente, do sindicato, sempre batalhamos para que isso seja feito em acordo coletivo. O acordo coletivo vai ter uma cláusula dizendo qual o número necessário, mínimo de tripulantes a bordo para trabalhar com segurança. Entendeu? Mas, assim, te responder o número exato, assim, de número mínimo, vai depender muito do tamanho da embarcação. Né? Então, cara, então eu vou fazer a última pergunta para vocês. É uma pergunta individual, então primeiro o Yannis responde, depois o Gustavo. Yannis, quando você olha a sua vida inteira, desde quando você estava na barriga da sua mãe até esse exato segundo, qual que é a visão que você tem dela? Qual que é a visão que você tem da sua vida? Rapaz, eu sou um vencedor desde quando eu entrei na barriga da minha mãe, né? Mas, assim, eu acho que eu estou fazendo o meu dever, né? Estou cumprindo o meu dever. Eu tenho sangue sindicalista, e a causa é nobre. Há necessidade de termos sindicatos em todas as áreas, senão o trabalhador é que vai negociar o salário dele diretamente com o patrão. Aí você já viu que vamos virar escravos. Isso é fato. A história diz isso. Né? Então, assim, há necessidade de ter alguém no meio do caminho para normalizar, para indicar o caminho. Porque nós temos leis. É fácil. A gente pega a lei e mostra aqui, ó, cumpre. Mas eles não fazem. Então, eu, hoje, como sindicalista, eu sou muito grato às oportunidades. E eu tenho certeza, eu estou no local certo. Beleza? Mano, fico feliz. Gustavo, qual que é a sua opinião sobre sua vida? Lourenço, na vida acho que nada é por acaso, né? Assim, as coisas acontecem porque tem que acontecer mesmo. Eu também sempre fui um cara aguerrido, desde a época de escola, desde menino, já pertencia a Grêmio Estudantil na Escola Técnica Federal aqui do Estado do Espírito Santo.
Então, sempre fui um cara que brigava pela causa, não importa qual seja. E fui convidado, vim para cá pelo sindicato, mas sempre fui um cara brigador, né, onde eu trabalhei. Sempre brigava pela classe trabalhista e pelos direitos. O que a gente está vendo aqui, ultimamente, nos últimos anos no Brasil, é a perda de direitos, principalmente depois dessa reforma trabalhista. Sim. O futuro que eu vejo, você não perguntou pelo futuro, você perguntou pelo passado, mas eu estou falando do futuro. Mas, Que bom. Do jeito que está o andar da carruagem, nós vamos se tornar uma China, uma Filipinas. Eles querem acabar com os direitos, eles querem acabar com a CLT. Esse é o sonho dos empresários, dos grandes empresários. É acabar com a CLT. E um dos exemplos disso aí foi a BR do Mar, acho que você, não sei se ouviu falar. A BR do Mar é uma lei que já há muitos anos existe, e ela garantia 2/3 de tripulantes brasileiros para fazer a navegação costeira do Brasil, que é a navegação de cabotagem. E ela, no começo desse ano, foi praticamente extinta. Foi sancionada pelo presidente e agora não há mais a obrigatoriedade de ter 2/3 de tripulantes brasileiros. Enfim, pode-se colocar para trabalhar nas embarcações costeiras, principalmente navios, só gringo. Meu Deus. Só gringo. Então, abrir essa brecha. Então, por isso que eu estou falando do futuro. Se a gente não vê com uma perspectiva muito positiva, a não ser que tudo depende da política. E foi na política que aconteceu isso. Saiu lá do Congresso. Tiraram o artigo 9º da BR do Mar, que era obrigava os 2/3 tripulantes, com a votação no Congresso, o presidente sancionou, felizmente chegou a essa situação. Por isso que tudo depende de política. E nós torcemos para que isso mude. Esse BR do Mar, só para endossar, esse BR do Mar é uma nova batalha que nós vamos ter. Antes eram só discussões, agora é uma batalha. Porque esse BR do Mar já entrou no offshore, certo? Ele vai entrar aqui no porto. Ele vai entrar no porto. Sabe como? Vão tirar os brasileiros, vão permitir que a escala de serviço saia de 3 dias e vai para 30, 60. Ou seja, o gringo vem aqui, o estrangeiro vem ao Brasil, permitido pelo governante, ele vai tirar o nosso emprego, que ele vai trabalhar nas nossas embarcações, e ele vai ficar 30 dias, 60, ele não precisa morar no Brasil, não. Ele vai tirar as nossas riquezas, vai pegar petróleo, água, mineral, vai trabalhar, vai tirar o nosso trabalho, e daqui a 30 dias já está uma passagem comprada para quando ele descer, ele ir embora para a casa dele. Ele não vai gastar nem o salário dele aqui no Brasil. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Lourenço, é o seguinte. E as empresas deslumbram isso. Por quê? O gringo, vamos dar um exemplo do chinês. O chinês não tem CLT lá. Não tem nenhuma lei trabalhista que assegure os direitos dele. Então, a empresa daqui, ou de outro, a gente tem muitas empresas multinacionais marítimas, elas já contratam esses trabalhadores já há muitos anos. Elas sabem que é uma mão de obra barata. Então, para se tirar o brasileiro aqui, que tem um encargo, vamos falar, o encargo trabalhista é muito grande para o empresário. Mas é o certo. É o direito mínimo do trabalhador de forma decente, trabalhar de forma decente. Então, o sonho das empresas é tirar o brasileiro e contratar o gringo de fora, que não tem nenhuma lei trabalhista que assegure os direitos dele. Aí, para a empresa, vai ficar mais barato, muito mais barato, e aí o brasileiro perde o preço. Aí nós vamos ter aquela famosa revolução industrial. A gente está esperando isso uma hora.
Isso aí é fato, é verdade. O trabalhador, quando ele se tocar, quando ele chegar lá no cais, para ele embarcar, ele ver que já tem uma tripulação de estrangeiros, ele vai falar o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu não paralisei, por que eu não votei no Yannis, por que eu não votei no... Porque precisamos de gente nossa, senão já era. Eu fico mais 5 anos, 10, estou indo embora também, ele também. E vocês novos marítimos? Vocês não vão ter poder de negociar mais nada. Acabou. Mano. Quando a água bater na bunda, que eles vão sentir. É o nosso ditado. E tem muitas empresas aqui que os trabalhadores estavam arredios e demonizando o trabalho do sindicato, e estão tomando porrada das empresas e agora estão abrindo os olhos. Então é isso, cara. E sim, a gente precisa de pessoas de todos os trabalhos na política, até por conta que político não entende todos os trabalhos, né? Então eu tô torcendo por você, Yannis. Eu tô torcendo por você nas próximas eleições também, mano. Então é isso, cara. A gente vai acabando por aqui. Vocês divulgam tudo que vocês precisarem divulgar pra galera conhecer vocês. Falem aonde encontrar. E a gente acaba por aqui. O podcast vai estar disponível às 8 horas de hoje mesmo. Então é isso. Aí você coloca a gente lá para ele já... Coloca o link do Aquacid. Nós temos as redes sociais, temos Instagram, temos LinkedIn, temos Facebook e tem o site do Aquacid também. Eu coloco na descrição daí. Muito obrigado, espero que tenha valido o tempo de vocês e tenham um ótimo dia. Alô, meu irmão. Obrigado. Prazer. Boa tarde.